Olá, amigos e amigas, nós estamos começando mais um programa Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia, do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde da Unicesumar. E a Hora do Encontro é o nosso momento de conversar sobre ciência, sobre educação, saúde, temas que são importantes e que são trazidos aqui por pesquisadores que estão comprometidos com o conhecimento científico, a divulgação das pesquisas e que, portanto, a gente vem com muito prazer falar com você, sempre trazendo um convidado, uma convidada. Vocês que me acompanham sempre já conhecem o formato. E você que está chegando agora, espero que goste do programa Hora do Encontro e que esteja sempre conosco nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Hoje nós vamos receber a doutora Yara Carnevale de Almeida. Isso. Tudo bem, Yara? Tudo bem. Olha, a doutora Yara tem uma característica. Ela é doutora em informática pela Universidade de Évora, em Portugal. Depois eu vou falar... Eu sou da área muito de estudo de mulheres, vou falar um pouco sobre isso. Achei interessante ser da área de informática. Ela tem especialização também em tutoria e ensino à distância pela PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente, dá aula no Brasil, na Unicesumar, também em Portugal, em cursos de informática. Atualmente é professora do Programa de Gestão do Conhecimento nas Organizações e é pesquisadora do Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação, ICET. Ela vem falar para a gente sobre a sua experiência, porque ela é líder do grupo de pesquisa do CNPq, né? Educação e Conhecimento. Exatamente, é isso? Educação exatamente. E Conhecimento. E ela vem falar... Uma das líderes. Uma das líderes. E ela vem falar sobre os relatos das pesquisas do mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações. O mestrado é coordenado pela professora doutora Eli Massuda e tem uma grande variedade de professores de áreas interdisciplinares. Exatamente. Né? Então, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Yara, você tem pesquisas que discutem a automação de processo nas organizações. E não é só na educação, né? Na indústria, no comércio. Como isso se relaciona com o mestrado em Gestão do Conhecimento? Ótima pergunta. Nós temos na gestão do conhecimento 4 pilares, que são os pilares liderança, pessoas, tecnologia e processos. Então, nós temos para qualquer organização que seja, então, como você falou, da área comercial, da área industrial, também da área educacional, a gente pode enxergar como sendo uma organização. Então, o que acontece? A liderança escolhe os processos para que as pessoas possam interagir com o apoio da tecnologia. O que daqui é interessante? A gente conseguir enxergar, então, processos, alguns que são automatizados, alguns que exigem bastante tempo para processar os dados, a gente pode automatizar esses processos. Então, como eu sou da área da informática, eu tenho esse olhar, eu gosto bastante de ver onde é que a gente consegue automatizar e, com isso, liberar espaço para que as pessoas, até mesmo a liderança, possam fazer atividades mais, como eu vou dizer, que aprimorem ou que melhorem a organização. Qualquer processo pode ser automatizado? Não necessariamente. Como eu disse, assim, tem alguns processos, por exemplo, algo que é difícil a gente automatizar é a criatividade. Né? Então, o que acontece? São características humanas. Então, tudo que tem ou que exige características mesmo humanas, criatividade é uma delas, né? A gente não consegue automatizar. Ainda bem, né? É verdade, é verdade. Você também trabalha com tecnologias educacionais, tanto no nível infantil a pós-graduação. Exatamente. É amplo, né? É bastante vasto, é verdade. Por que acontece isso? Eu, quando comecei na educação, por ser da área da informática, para mim, utilizar recursos tecnológicos era muito natural. Então, era muito fácil. No período da pandemia, né, o que aconteceu? Eu fui uma das professoras que não se assustou muito com, vamos sair das aulas presenciais e vamos passar para as aulas remotas. E aí eu comecei a me perceber que eu era, digamos assim, um grupo muito pequeno, né? E consegui reconhecer a característica de toda a minha vida, digamos assim, eu trabalhei com tecnologia. Então, comecei a me interessar, a olhar tanto para o setor educacional infantil até a pós-graduação, quais eram os recursos tecnológicos que podiam facilitar, né, o processo de educação do professor para melhorar o processo de aprendizagem do aluno.
e também conseguir reconhecer as necessidades que esses professores têm, né? Quais são as dificuldades que eles têm e como é que a gente poderia melhorar, então, para que a tecnologia não assustasse tanto. Porque no período da Covid-19, eu me incluo entre esses professores, o maior sofrimento para mim, né? Acredito. Além do distanciamento do aluno, que era algo bastante novo, e de certo modo, eu sou uma professora que gosto muito de estar ali com o aluno, foi muito difícil adaptar. Uma hora Meet, outra hora não sei, nem os nomes eu conseguia guardar, e errava. E as pessoas que ensinam a gente, e o Sesumar, vale dizer que montou uma equipe de suporte extremamente atenciosa e capaz, isso foi maravilhoso. Sem isso não teria conseguido, mas eu esquecia muito fácil. Sim. E eu... a Ana Carla, que era a pessoa que me ajudava, ela me falava, eu falava, não, é fácil, realmente é fácil. Mas quando eu ia fazer, não conseguia. Aí daí, então, eu resolvi, não, eu tenho que anotar, porque eu vou esquecer. Aí eu anotava. Mas não sei, parece que alguma coisa sai diferente em algum momento. E aí não... Então foi bastante sofrido. Aí no final, né, a gente foi se acostumando. Eu acho que isso tensionou muito a vida dos professores. Sim, lamento muito pelo sofrimento. Né? Eu senti isso, eu notei com professores aos quais eu trabalhei. E aqui uma curiosidade, eu cheguei a dar aulas, né, no Fundamental 1 e 2. Então eu trabalhei com crianças do 2º até o 8º ano. Então eu também consegui estar, né, junto das crianças e ver a dificuldade que é trabalhar com as crianças com a tecnologia. Mas o que eu senti, aí resgatando um pouquinho o que você falou em termos de dificuldade, eu acho que o que falta, e talvez foi o grande susto, que não há uma capacitação, não há aquele olhar de entra-se na universidade, então, dentre tudo que nós temos que aprender para dar aulas, também os recursos tecnológicos podem ser mais um elemento para aprender, né? Então, capacitar os professores quando entram e, nesse contexto de esquecer, ter a formação continuada. Sim. Né? Então, ir trazendo os recursos, trazendo detalhes dos recursos, diferentes formas de utilizar os recursos tecnológicos. E aquilo que, no princípio, não só me assustava, mas como me irritava, eu comecei, depois de um tempo, ver a facilidade. Os encontros por Meet, por exemplo, são excelentes, né? A gente pode participar de grupo. Quantas vezes eu vi enfim, informação sobre um encontro bacana em Curitiba, São Paulo. Que vontade de ir, que vontade. Mas não posso, não dá. Entre muitas razões, você tem trabalho, mesmo o recurso, você faz um gasto, né? Ir para São Paulo, ficar em hotel e tudo. De repente, eu agora vejo... E pronto, o link está ali, você participa. Então, é claro que sim, mas é algo novo. E como tudo que é novo, a gente teve um primeiro susto, né? Sim. E eu espero que dentro desse contexto de primeiro susto, dentro desse contexto de aprendizado, que não seja simplesmente desconsiderado no momento que a gente volta para as aulas presenciais, né? Que seja algo constante, mais um recurso para ser utilizado. Sim. E um ponto que, para mim, chamou bastante atenção foi... Dentro de uma sala de aula grande, 40, 60 alunos, os de trás dificilmente participam, né? Então, a gente tem um pequeno grupo, que é o grupo que senta na frente, na sala de aula, que participa. O que eu notei no Google Meet? Os tímidos passaram a participar, nem que fosse só por escrito no chat, mas com câmera desligada, eles conversavam pelo chat ou até mesmo respondiam. Apresentavam as atividades que eles tinham que fazer. Então, acho que, digamos assim, esse virtual também ajudou as pessoas que no presencial têm alguma dificuldade. Eu passei a conhecer melhor os meus alunos. Isso, para mim, foi uma característica que eu achei bastante interessante. E concordo plenamente com o que você falou, que é esse... deixamos de estar só em Maringá, passamos a poder estar em qualquer lugar para assistir diferentes atividades. Isso, para mim, é fascinante. E isso nos foi, talvez, um momento, né, como você disse, a gente precisava ter tido uma formação e não esse, vamos dizer assim, empurrão que aconteceu pela pandemia. Porque nós já estávamos bastante tensos e sofridos pela situação da pandemia. Né? Então, aquela aula online não era algo que a gente
além de não ter o preparo, psicologicamente nós estávamos muito abalados, né? Sim, pela pandemia. Sim, dentro do contexto todo. Né? Claro. Era um momento, eu costumo dizer assim, que a morte estava na nossa porta na pandemia. Você nunca sabia se ela ia entrar ou não. E isso eu nunca tinha vivido uma situação dessa, acredito que a maioria de nós. Então, para quem não conhecia, era uma tensão a mais. Sim. Né? Então, por isso, muito importante que o suporte, né, repito, que foi dado pela Unicesumar fez bastante a diferença. E os alunos também, né, sentiram um pouco, mas os jovens lidam, as crianças particularmente. Quem me ajudava um pouco era minha filha. Sim, acredito. E me chamava muito a atenção que ela soubesse coisas que ela não tinha aprendido. Eu falo assim, como é que será que faz isso? Ela fala, a gente tem que tentar. Mas como ela falava, eu tinha medo de tentar. E se eu tentar e desaparecer tudo do meu computador? Essa é a minha... Eu tinha muito medo. No meu computador eu tenho muitas coisas importantes. Claro. E eu penso, meu Deus, e se eu apertar aqui e sumir tudo? Mamãe não vai sumir, mas não é da gente, não é do nosso... Né? Você sim, mas para mim, sou historiadora, gosto inclusive de livros que eu posso pegar, sentir o cheiro. Então foi uma grande novidade. Acredito, mas uma valente porque enfrentou esse período da pandemia, deu as aulas remotas, e eu lembro que uma vez você comentou que estava utilizando alguns recursos e os alunos, inclusive, estavam gostando. Né? Então, dentro da dificuldade, teve esse facilitador. Acho que a vida é isso, né? Ela traz desafios. Com certeza. Claro que eu não poderia ficar, de repente, uma expert, mas eu acho que no que eu pude, eu avancei. Mas eu quero falar uma coisa com você, depois vamos voltar nas suas pesquisas, eu quero que você me fale sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu tenho que puxar a sardinha para as minhas pesquisas. Olha, doutora em informática, isso é muito bacana, porque que ano foi que você... Ai, agora você me pegou. Eu, em 2011, finalzinho de 2011, defendi. Claro que a gente sabe que as mulheres estão em muitos campos, mas a gente sabe também que nós temos, como a gente chama, a feminização dessas profissões. Com certeza. Né? As engenharias, tem muitas mulheres, mas quando a gente pensa em engenharia, a gente tende a pensar mais no sujeito masculino ocupando esse espaço. Né? E a informática é um desses espaços que eu não sei se é real ou se é só uma representação que está se perpetuando, ou pelo menos para mim, de que é um espaço pouco... que as mulheres vão menos. É verdade. Eu sou professora, né? Então eu já dei aulas em diferentes cursos na área da informática e a população feminina é bastante pequena. Por exemplo, numa turma de 40 alunos, a gente consegue ter 2, 3 alunas. E em final de curso, um aluno, né? Uma aluna que representa, digamos assim, a classe feminina. Então, sim, tem poucas, tem havido um grande esforço da comunidade da informática para cativar, né, as meninas para que elas sigam, digamos assim, essa área da informática. Eu lendo, digamos assim, até acho uma característica interessante, as mulheres têm um raciocínio lógico muito bom. Sim, né? Embora nos digam o contrário. Exatamente. Então, dentro desse raciocínio lógico, a área da informática é um caminho natural. Sim. Né? Mas não é fácil. Não é... Quando a gente faz estudos de gênero e questões de feminismo e empoderamento feminino, eu uni um trabalho bastante interessante que mostra que deter conhecimentos de matemática as meninas... Facilitador. É um elemento de empoderamento muito grande para as mulheres. Com certeza, que contribui muito depois para escolhas, né, futuras. Mas assim, nós vamos falar sobre os relatos de pesquisa. Eu queria que você falasse para a gente. Aí você deve ter muita coisa interessante sendo feita pelos seus orientandos e orientandas. É verdade. Tenho, felizmente, orientandos e orientandas. Como eu disse, pela minha área da informática, eu tenho esse olhar bastante gostoso, né, que é para a automatização de processos. Então, eu normalmente consigo enxergar em relatos de organizações, relatos de atividades das pessoas, conseguir reconhecer, aqui eu poderia colocar um recurso tecnológico que facilitaria bastante todo esse processo. E aí, quando a gente fala processo, é uma sequência de atividades que tem que ser realizadas, né? Então, dentro dessa sequência de atividades, a gente consegue ter esse olhar. Então, morando aqui em Maringá, né, Paraná, onde é um estado que tem a agricultura como muito preponderante,
a gente consegue reconhecer a automatização de muitos elementos na agricultura. Né? Então, por exemplo, o uso dos drones agora para fazer o controle das plantações a longa distância. Então, o drone pode percorrer, consegue reconhecer, por exemplo, dentro de frutos, se a maior parte dos frutos já estão maduros para serem colhidos, se em alguma parte da plantação há larvas ou há algo que detecte que há algum problema numa parte da plantação. Então, esse reconhecimento pode ser automatizado. Né? E aí a gente pode falar, poderia passar a tarde inteira falando, sim, nos agronegócios. Né? Então, muito do que é o trabalho manual, a gente consegue reconhecer enquanto processo e automatizar. Então, eu gosto. E aí eu olho as diferentes organizações e ver como é que a gente consegue automatizar isso. E quando a gente fala automatizar, o que é? Coletar dados, processar esses dados e apresentar resultados. E aí a gestão do conhecimento traz, né, porque o que acontece? A gente tem dados, informação e conhecimento. Então, para os dados virarem informação, eu tenho que gerar processamento. Então, aqui eu tenho a automatização dos processos. Digamos assim, por exemplo, na área da educação, né, um ponto que é bastante interessante e que tem acontecido, que é o coletar dados dos alunos, as provas ou os resultados das provas dos alunos, fazer um processamento e conseguir reconhecer, por exemplo, qual é o nível de aprendizado desses alunos. Pode-se fazer manualmente, né? Corrige prova a prova, tem as notas, faça-se os cálculos, a análise dos dados e depois apresenta esse relatório. Ou introduz esses dados no computador, ele processa e nos apresenta, inclusive na forma de gráficos, sim, que nos facilita bastante. Isso foi algo que eu realmente gostei. Me trouxe o nível de acertos e erros dos alunos. Exatamente. Isso foi uma novidade para mim. Com certeza. E aí a gente pode enxergar um pequeno grupo, um grande grupo, um curso, todos os alunos de uma determinada instituição. Né? A gente pode ir juntando esses dados e fazer as análises que são necessárias. Na área do comércio também, a gente pode conseguir analisar, por exemplo, quais são os produtos que têm uma facilidade de venda maior relacionado aos outros. A gente consegue coletar dados de potenciais clientes e, com isso, fazer marketing direcionado. Então, a gestão do conhecimento está dentro desse contexto. Né? E aí existem N situações que a gente pode trabalhar. Olha, hoje, na hora do encontro, nós estamos recebendo a professora doutora Yara Carnevale de Almeida, que é docente do programa de mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações aqui no Unicesumar, falando para a gente de algo que é muito importante, cada vez mais crescente, né? Que são as pesquisas na área da informática, da automação, e que a gente, mesmo que, assim, uma pessoa como eu, mais jurássica, né, tenha um certo receio, mas a gente sabe que caminhamos para isso. Sim, nós caminhamos para isso, né? Eu tenho conversado com colegas, nós, notadamente da área de humanas, né? Uma certa resistência, inclusive, aos cursos EAD, né? Sim, verdade. E, assim, eu acho que a gente precisa pensar como é que a gente potencializa isso, porque é algo que não tem como mais... eu penso que não há recuo, não tem retorno. É verdade. E eu, por exemplo, acredito muito no modelo híbrido. Né, que traz, digamos assim, o potencial do ensino à distância e traz o potencial do ensino presencial. Né? Então, no olhar do ensino à distância, dá aquela... Agora falta a minha palavra. É quando o aluno, digamos assim, trabalha, estuda por si próprio. Sim. Né? No presencial, ele poder estar com o professor, na realidade, eu diria mais um mentor, né, auxiliando num processo de discussão, num processo de construção de um determinado produto. Né? Então, juntar o que de bom tem o presencial, o que de bom tem a EAD, nesse olhar do modelo híbrido. Eu acho que nós também precisamos ir mudando, e aí eu não chego a ser uma pessoa, apesar de ter as minhas dificuldades, de ser exatamente uma crítica do EAD. Eu acho que as mudanças vão acontecendo e não tem como, né? Senão a gente vai fazer como o ludismo no momento de Revolução Industrial, que quebram as máquinas. Sim. Mas eu acho que é preciso cuidado para que essa qualidade, né, a qualidade educacional não se perca. Então, acho que essa é uma luta, pensar como fazer isto.
E uma das coisas que eu penso é que o aluno precisa também mudar um pouco a sua cultura de dependência e de responsabilidade. E autonomia era a palavra que eu queria. Autonomia. Exatamente. Né? Para funcionar, digamos assim. assim... Senão a gente muda, aprende, tenta, mas... Cria os recursos e o aluno não usa como deve ser. Não, com certeza. A autonomia do aluno, que era a palavra que estava me faltando, realmente aqui é essencial. E é uma autonomia que vai ficar para o resto da vida. Né? Enquanto profissional, isso também é muito importante, né? Ele ter essa autonomia. Então, o ensino à distância, existem instituições e instituições, né? Então, vamos falar das boas instituições, com B maiúsculo, né? Então, preparam os recursos, preparam, digamos assim, tanto material para o aluno ler, quanto atividades para ele realizar, quanto vídeos para ele assistir e compreender um pouquinho melhor o conteúdo. Dentro desse contexto todo, ele precisa assistir os vídeos, ele precisa ler o material, ele precisa fazer as atividades, né? Não vai ter um professor ali dizendo para fazer, né? Ele tem que saber procurar o tutor quando houver alguma dificuldade de forma a apoiar. Então, numa EAD bem construída, com um aluno responsável, eu acho que funciona assim. Sim, eu acho que isso é algo que precisa ser mais discutido, né? Porque muitas vezes eu tenho observado uma discussão predominantemente voltada para o professor, a necessidade de preparo do professor, né? O que precisa aprender, mas não podemos esquecer o aluno. Nós não podemos esquecer dos alunos, porque eu acho assim, eu sou professora, tenho consciência, né, das dificuldades que nós apresentamos e sei também que há deficiências também, né, do lado docente, mas é muito importante que os alunos sejam participantes nesse processo novo que está chegando. Né? Qual é a minha responsabilidade? Eu leio o texto? Exatamente. Né? Eu faço as atividades? Eu faço as atividades, porque também não se pode pensar, isso é verdade, que no presencial o aluno que não quer também não tem o que se faça. Sim. É verdade. Né? E eu não estou aqui nem... E eu quero deixar claro que não estou menosprezando o ensino presencial, né? E dizer, não, devemos ter o AD. Eu acho que isso que você falou é importante. O ensino híbrido, ele nos permite... Trazer os dois. Trazer os dois, extraindo aquilo que é bom tanto de um quanto de outro. Não, né? É verdade, é verdade. E eu achei interessante que você falou, digamos assim, no presencial, se o aluno não quer, não faz. É verdade. Mas aí a gente tem, por exemplo, na sala de aula presencial, você consegue detectar, você consegue reconhecer os alunos. Sim. Né? Então, passado assim, 1, 2 semanas, você já consegue saber quais são os que são participantes, quais são os que têm maior dificuldade, quais são os que não estão nem aí. Na EAD, a gente precisa de recursos tecnológicos para conseguir detectar a característica desses alunos. Tem algumas coisas, sala invertida, algumas... As metodologias ativas, exatamente, né? que se chamam hoje, que a gente precisa dominar. Sim. Porque você fala algo realmente muito importante. Quer dizer, a gente tem o feeling dentro da sala de aula, aquele aluno que fica lá no celular, não está prestando... A gente está falando, não está fazendo as atividades, mas no remoto, né, você pode, por exemplo, desligar a câmera. Sim. E pronto, né? Então, a gente tem que dominar essas questões. Sim, é verdade. E eu, nesse ponto, digamos assim, gosto muito da automação dos processos, mas também gosto muito desse processo de ensino e processo de aprendizagem, que você falou bastante bem, né? Então, aí a gente tem a gestão do conhecimento, de novo, em que tem um leque bastante grande métodos e ferramentas, né? Então, por exemplo, o brainstorm. Quantos já usaram o brainstorm? Quantos sabem que o brainstorm tem uma sequência de passo a passo para ser realizada para fazer o brainstorm como deve ser? Né? Então, a gestão do conhecimento traz esse passo a passo que tem que ser realizado. E aí, obviamente, nas metodologias ativas, eu tive uma aluna fantástica, Daniela, que fez o trabalho, ela fez essa relação. Metodologias ativas, as técnicas que são apresentadas e quais são os recursos e as ferramentas que podem ser utilizadas da gestão do conhecimento. Né? Então, a gente tem muito material disponível, né? A questão é começar a experimentar. E dentro desse experimentar e aprendendo, sugerindo novas soluções. E nisso o mestrado, a linha da educação, ele também traz muito. A gente tem bastante alunos, né, que são docentes, mais no nível, digamos assim, infantil, ensino fundamental, ensino médio, em que a gente procura trabalhar com eles como aprimorar
o processo de ensino, para melhorar o processo de aprendizagem. Sim. Isso é bem interessante. E a gestão o mestrado em gestão do conhecimento, assim como promoção da saúde, tecnologias limpas, são interdisciplinares. Então, vocês têm uma gama de professores, você da informática, tem pedagogo, tem administração, temos filósofos, então realmente temos uma área bastante grande. Filósofo, você está num curso de gestão do conhecimento, Exatamente. Um filósofo, depois de uma professora de informática é um baque muito grande. Mas é isso mesmo, né? O Edgar Morin tem falado, o conhecimento, a complexidade do mundo atual pede isso. Com né? certeza. É um mundo bastante complexo, né? A questão do conhecimento hoje é bem amplo. Sim. E caminha por muitas avenidas. Exatamente. Né? E é importante compartilhar esse conhecimento, é importante relacionar os conhecimentos, né, que eu acho que a gente só melhora. E aí a gente chega à sabedoria. Isso é importante. Olha, nós estamos terminando o programa Hora do Encontro, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o mestrado em gestão do conhecimento. Teve um processo de seleção agora. Se alguém que estiver nos ouvindo se interessou, você que está aí, você que, né, gosta dessa área, que queira vir fazer um mestrado que é tão importante, agora é no próximo Sim, nós temos 2 chamadas no final do ano. Normalmente o edital é lançado dezembro, janeiro e fevereiro, março é quando ocorrem as provas, entrega de documentação. E também temos no meio do ano, né? Então são 2 entradas possíveis. O que eu posso dizer? Pessoas, e como eu disse, a gestão do conhecimento olha os diferentes setores, né? Então tanto comercial, industrial quanto a educação. Então pessoas desses diferentes setores podem vir fazer o mestrado conosco, vão ser muito bem-vindos e a gente pode, inclusive, olhar para a sua organização e procurar realizar um diagnóstico, procurar um problema que pode ser solucionado pela gestão do conhecimento. Então, você que se interessou, entre no site do Unicesumar, vá olhando lá o mestrado, você tem acesso aos professores, ao currículo dos professores. As pesquisas que estão sendo realizadas. As pesquisas que estão sendo realizadas, as disciplinas que você vai cursar e espero que vocês realmente gostem e venham ficar conosco, porque estamos aqui esperando por você. Yara, eu quero agradecer pela sua presença, foi muito interessante, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, inclusive trazendo para o lado que me interessa tanto, né? Mulheres na tecnologia. Esse é um assunto também bastante interessante. Mulheres na tecnologia. Não eu, porque eu já não consigo mais pegar tanta novidade. Mas tem muitas meninas aí que já nascem, né, num mundo bastante tecnológico e, portanto, preciso aproveitar isso. Nós precisamos acabar com a chamada feminização das profissões. Exatamente. Mulheres transitando em todas as áreas. Exatamente, né? Com todas as suas habilidades. Com todas as suas habilidades. Você que esteve conosco na Hora do Encontro, muito obrigada e até a próxima semana, aqui, no mesmo horário e no mesmo dia. Tchau, tchau.